Salve, salve, ritmizandos! Sejam bem-vindos novamente a mais um programa do Ritmizando Podcast. Hoje um programa muito especial com a convidada aqui que promete ensinar o milagre do emagrecimento na dança. Mentira, pessoal, antes que ela me bata aqui, né? Bianca, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jean. Obrigado por aceitar o convite. Eu sei que a sua agenda é super concorrida aí, não tem muito tempo. E antes de mais nada, pessoal, já vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, já deixar aquele like e deixar um comentário. Se você conhece a Bianca aí, já deixa um comentário. Pausa o vídeo, já vai lá, deixa o seu comentário. Já vai lá na rede social dela também. Depois você volta a assistir Bianca Elmi, né? Isso. Bianca Elmi, é isso aí. Já vai lá na rede social dela. Segue ela lá e manda um recado. Fala, eu vim através da Ritmizando. É isso aí, pessoal. Bianca, ela tem uma grande experiência na dança de salão, né? E atualmente você atua como nutricionista. Fala um pouquinho de você, Bianca, se apresenta pro pessoal. Isso mesmo. Bom, eu sou formada em nutrição, sou nutricionista, fiz uma pós-graduação em nutrição clínica e também em nutrição esportiva, tenho capacitação em nutrição comportamental e também psiquiatria nutricional, então realmente visando bastante esse aspecto comportamental da nutrição, que para mim é essencial. E depois você vai entender, porque tem muito a ver com a dança, viu? Inclusive. É por isso que eu queria muito trazer você aqui, porque, pessoal, você deve estar pensando aí, o que nutrição tem a ver com a dança? Mas nesse programa em especial a gente vai tentar linkar essas duas coisas, porque tem tudo a ver, pode parecer que não, mas tem tudo a ver. Principalmente pela experiência que a Bianca tem na dança, então tenho certeza que hoje no seu trabalho você leva muito em consideração, principalmente pelos pacientes dançantes que você tem. Sem dúvidas. E a gente vai conhecer um pouquinho você, né? Tanto a Bianca, né, a dançarina, quanto a profissional de nutrição. Bianca, vamos lá então. A gente se conhece há alguns anos, né? Temos bastante amigos em comum na dança de salão. Como que você começou na dança de salão? Olha, eu comecei na dança de salão daquele jeito meio empurrado, sabe? Como sempre, todo mundo. Como sempre. A minha mãe, professora de educação física, ela tinha muita vontade de fazer uma aula mesmo de dança de salão. Ela já tinha tido algumas experiências na dança de salão antes, mas ela realmente queria focar nisso por algum tempo. E ela falava, Bianca, vamos fazer uma aula. E eu, não me agrada, não é pra minha idade. Eu tinha 17 anos na época, Jean, não dava, né? Aí eu falava, não vou. Depois de muita insistência, ela falou assim, olha, eu vou, você fica em casa, que eu vou sozinha. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou lá só pra te acompanhar e te assistir. Fui na primeira aula, não deixaram eu ficar sentada, né, lógico. E aí acabei dançando e nunca mais larguei a dança, porque realmente é apaixonante, né? Que legal. E qual escola que você começou? Você é de Sorocaba mesmo? Sou de Sorocaba, nasci em Sorocaba, vivi minha vida inteira em Sorocaba e comecei no Eduardo Carriel, que já foi um dos convidados daqui, né? Sim. Eu brinco, né? Até brinquei com a Fer que não tem como a gente falar de dança de salão em Sorocaba sem mencionar o Eduardo, né? Realmente. Ele faz parte da história, né? Faz parte da história. Você começou no Eduardo e assim, a sua mãe teve a iniciativa. Depois ainda você teve um certo, vamos dizer assim, ainda você não queria ir, ou você já foi na aula com ela e já se apaixonou e quis continuar, ou ainda você demorou pra engrenar ali na dança? Eu achei o máximo, porque assim, eu achei muito desafiador. E eu entrei em julho de 2012. E aí passou um tempo, em outubro, acho que teve o Congresso de Dança Sorocaba, que o Eduardo que promovia. E aí eu fui e fiz uma aula de Zouk pela primeira vez. E eu falei, caraca, que negócio é esse? Eu não entendi nada na aula do Congresso, mas eu falei, eu vou procurar vídeo. E aí eu comecei a procurar muitos vídeos. E aí, eu já posso fazer um link com a nutrição? Claro. Olha só, na época eu tava fazendo cursinho, eu ainda não sabia o que eu ia fazer de faculdade, eu só tinha certeza que seria na área da saúde. Só que eu tava tendo uma rotina muito tensa de estudos, muito intensa também. E aí acabou que eu comecei a me alimentar muito mal e descontava muito minhas emoções na comida. Ansiedade e tudo mais. Demais.
E aí, quando eu vi os vídeos das meninas dançando zouk e dançando outros ritmos também, eu vi elas todas muito magras. Os corpos, né, esculturais. Né? Isso, e eu tinha engordado mais de 15 quilos no último ano. E aí eu falei, cara, não, eu preciso me encaixar nesse padrão. Olha que coisa maluca. Fazendo um terrorismo psicológico em você mesmo. Total, assim, muito forte mesmo. E aquela coisa, né? A mulher, ela já sofre uma pressão estética muito grande. Sim. E aí eu acabei falando assim, não, eu preciso recorrer a alguma coisa. Aí vai no Google, né? O famoso Google. Vai lá nas dietas restritivas malucas e tal. E comecei, gente, fiz de tudo. Todas as dietas malucas que vocês podem imaginar, eu já fiz. Já fiz daquele pozinho lá, sabe? Que eu não vou falar o nome. Você que tá fazendo isso daí já para já, tá? Para já, daquele shakezinho, sabe? Pulava a refeição, fazia a dieta cetogênica, a dieta da sopa, dieta do ovo, dieta do leite. Eu fiz de tudo. E aí comecei a emagrecer bastante. E eu achava que nutrição era isso. E aí foi quando eu comecei, daí eu me interessei pela nutrição, acabei entrando no curso, mas vinha essa pressão muito grande em relação à dança. Mas essa pressão era você que criava na sua cabeça ou as pessoas achavam que para dançar o zouk tinha que ter? Não, de jeito nenhum. Essa pressão sempre foi minha, assim. Foi uma pressão de que eu via vídeos de mulheres muito magras, né? E acabava me espelhando nisso como se eu tivesse que ter aquele corpo para dançar. E assim, eu danço desde os 4 anos de idade. Então eu sou uma mulher de 1,74 de altura. Pra quem acha que eu sou pequenininha, eu não sou. E aí, o que acontece? Desde a minha infância, eu sempre fui a menina alta, a menina grande. E aí isso sempre foi uma questão muito forte pra mim. Sim, porque você já... Eu não sei se você tinha isso, mas já vai lidando com alguns traumas, né? Alguns bullying também. Na nossa época, Você tá com quantos anos agora? Eu tô com 29. 29, eu tenho 30. Na nossa época, a gente não sabia o que era bullying. Era zoeira, mas a gente ficava muito sentido, chateado. E não tinha muito a quem recorrer, porque se você recorresse a alguma pessoa, você era tido como fraco, né? Sim. Então, você não queria transparecer essa sua fraqueza. E como era uma menina muito alta, você dançava o que naquela época? Balé? Eu comecei no balé, fui pro jazz, pra dança do ventre, pro sapateado, eu fiz de tudo, Jean. Aí com 17 anos você chegou na dança de salão. Isso. E é legal também, né, falando dessas outras experiências com a dança que você teve, porque eu acho que quando você chegou na dança de salão, apesar de você não estar com o corpo que você gostaria nessa época, porque querendo ou não, o corpo, quando a gente fala de corpo na dança, biotipo, é lógico que não existe um padrão, mas acaba, dependendo do estilo que você for fazer, acaba interferindo um pouco, você acaba tendo algumas limitações, né? Eu sei que não deve existir isso, mas um exemplo, o balé, eu acho que quando a pessoa ela é acima do peso, eu acho que ela tem um pouco mais de dificuldade com certos movimentos. Quando você chegou na dança de salão, lá com seus 17 anos, você estava acima do peso? Estava acima do peso, né? Sim, assim, comparado, por exemplo, com o peso que eu tô hoje, eu tinha uns 15 quilos a mais do que eu tenho hoje, né? Então, pra mim, era um peso desconfortável. Mas você ainda se destacava um pouquinho mais porque você já tinha essas outras experiências dançantes, então levava mais jeito pra dançar, né? Do que uma pessoa que tá acima do peso e chega completamente crua na dança, né? Eu acho que você teve um pouquinho mais de facilidade com isso. Eu acredito que sim, eu acredito que eu assim, tenha sentido um pouco de facilidade com algumas coisas. É lógico que a dança de salão, ela tem muito essa coisa do contato, né? De certa forma, no início a gente se sente meio invadido, né, Jean? Porque é como se uma pessoa estivesse tocando em você, te conduzindo, te levando a uma movimentação, sendo que eu venho de dança solos. Isso. Então eu não estava realmente habituada a isso. Você fica desconfortável. Principalmente, eu não sei você era tímida? Não, nunca fui. Então... É um problema a menos que você teve, porque quando a pessoa entra na dança de salão, ela já é tímida, e a maioria das pessoas que vêm para dança de salão também, na maioria das vezes são pessoas que já são adultas, né? Porque a dança de salão existe um preconceito muito grande, igual a gente estava conversando antes de começar aqui, que as pessoas acham que dança de salão é só para velhos, só para idosos, né? Então já tem esse preconceito. Porém, a maioria das pessoas que começam são pessoas que têm realmente um pouquinho mais de idade.
E aí você pensa, a pessoa já é tímida ou teve um relacionamento muito tóxico ali, que não podia fazer nada. Aí a pessoa chega e tem esse contato com uma segunda pessoa, porque a dança de salão é dança 2, as pessoas ficam muito travadas, né? Tem pessoas que acabam não voltando mais. É por isso que é muito importante, eu acho, o profissional, né? O primeiro contato ali com o primeiro profissional. No caso, você teve com o Eduardo, que é um profissional exemplar. Então, eu acredito que tanto você quanto sua mãe, ele conseguiu conduzir bem ali. Aí a sua mãe continua fazendo dança. Ela parou um tempinho, mas agora ela voltou com tudo. E você Tá continua empolgada. dançando também? Eu voltei também. Pós-pandemia, né? Lógico, na pandemia fiquei um pouquinho afastada. Durante a faculdade eu estudava à noite, então não conseguia fazer aulas. Mas aí aos sábados, quando tinha algum baile, algum evento, eu acabava indo. Então não perdi totalmente o contato, fiquei afastada das aulas. E agora voltei no pós-pandemia. E tô aprendendo até um ritmo novo, viu, Jean? Qual que Tô é? aprendendo lambada. Lambada. Com o Denis, com a Mayara. Denis e com a Mayara. É muito legal, eu vejo, eles estão dando bastante aula lá no Eduardo Avelar também, eu acho, lá em Indaiatuba, né? Isso, a gente tá indo lá. Eu tô no grupo de estudos deles também lá, então tá bem legal. É legal tá trazendo isso de volta, assim. Não que isso, eu acho que nunca se perdeu, mas a lambada, acho que ela foi um pouco apagada. Acho que teve o auge dela, né, na época lá, nossos pais, né, lambada. Tanto que acredito que o Zuki veio da lambada. Acho que você tá estudando, o pessoal acho que comenta um pouco sobre isso. E é legal eles estarem resgatando isso, fazendo turmas novamente de lambada. É um ritmo que eu nunca fiz aula, tenho muita vontade de fazer também. Mas eu acompanho sempre eles nas redes sociais, lá, o Denis e a Mayara. Inclusive, fica o convite aqui, né? Vou fazer depois. Ó, e tem que ser logo, porque eles estão indo embora do Brasil dia 3. Meu Deus do céu. E vão pra não voltar Dia mais, 3 hein? de abril? Agora. E não voltam mais. Vou ter que fazer eu vou ter que fazer um programa aqui, né? Igual. Como que é aquele negócio da Globo lá? Que... Hã? Um especial. Não, plantão, pô. Plantão da Ritmizando aqui, porque tem que trazer. Eu vou conversar com eles, vou mandar mensagem pra eles essa semana. E, bom, você começou com a dança, seus 17 anos, não parou mais. Você falou que não dava aula, nunca deu aula de dança de salão, mas você teve uma experiência muito marcante no navio. Pra quem não sabe, tá chegando no nosso canal agora, caindo de gaiato aí, existem os trabalhos dentro dos navios, né? No caso, você trabalhou no Costa. Trabalhei no Costa. No Costa foi no Dancing Team que você trabalhou? Trabalhei no Dancing Team. O Dancing Team é uma equipe de dançarinos que é formado pelo Theo e a Mônica? Isso, é isso mesmo. Mas foi no Dancing Team de vários cruzeiros ou foi do Dançando a Bordo? Não, eu conheci esse trabalho através do Dançando a Bordo. Eu fui como hóspede em 2014 ou 2015, Foi não me lembro bem. O pessoal da escola, você foi? Com o pessoal da escola, com o Eduardo, né? O Eduardo convenceu a gente, levou a gente, fui eu, minha mãe, meu pai. Legal. Fomos todos. E aí eu vi que tinha uma equipe trabalhando lá. E eu falei, caramba, quero fazer isso também. Aí eu falei com o Eduardo falou, olha, é o Theo e a Mônica. Ele que me direcionou totalmente como seria, fez o contato com o Theo e com a Mônica. Então, assim, tudo que eu vivenciei nos navios foi graças ao Eduardo, realmente. E aí eu passei nos testes e acabei fazendo parte da equipe por três embarques, né? Então, 3 anos seguintes. Quanto tempo dura cada embarque assim do navio? Quanto tempo você ficou em cada navio? Cada navio foi um tempo, mas o máximo que eu fiquei foi 4 meses. Caraca. Mas somando tudo, passou de 6 meses a experiência? Acho que deu mais ou menos uns 8, 9 meses. Caramba, é bastante tempo. Porque assim, eu conheço pessoas que fez a travessia, né? Eu fiz também. Você fez a travessia? Eu fiz tanto a de ida quanto a de volta. Mas a travessia, ela é rápida ou tem pessoas que vão para mais outros lugares fora a travessia que faz, né? Sim, por exemplo, quando eu fiz a travessia de volta, eu fui para Itália, peguei o navio voltando para cá, acho que foram 14 dias de travessia, não lembro se é de 11 a 14, né, geralmente.
E aí depois eu continuei fazendo a rota. O meu navio mesmo, ele ficava no Rio de Janeiro. Então toda vez eu voltava para esse porto, mas a gente fazia Montevidéu, fazia Buenos Aires. Caraca. E ficava fazendo esse roteiro várias vezes. Até enjoou. Até enjoar. Pessoal, para vocês que não conhecem, os navios, navio de cruzeiro mesmo. Fora o Dançando a Bordo, existe um navio que acontece uma vez por ano, que é da Costa Cruzeiros, que promove um evento chamado Dançando a Bordo, que é um evento voltado à dança de salão, mas vai pessoas que também não dançam, mas é um evento voltado para dança de salão no Brasil. O cruzeiro que a Bianca fez, ele não foi assim, ela conheceu esse trabalho através do Dançando a Bordo, porém você foi em outros navios de hóspedes normais que você fazia como se fosse uma espécie de recreação, uma espécie de... É uma equipe que não é só da dança de salão, né? É uma equipe de danças ali que chama o pessoal para dançar, os hóspedes, faz coreografias ali no palco do navio, né? Exatamente. E para quem não sabe, existe esse trabalho. Esse trabalho é muito legal e muito interessante para quem quer trabalhar com a dança. Quem promove esse trabalho é um casal, que é o Theo e a Mônica. E quando você foi fazer o teste lá a primeira vez, como que foi? Maluco, né? Caraca, tava pouco tempo na dança. Falei, meu Deus, onde eu tô me enfiando? Eu não contei pra ninguém, Jean. Porque eu falei, se eu não pra passar... não criar expectativa. Não, se eu não passar, pelo menos eu não passo vergonha, entendeu? Aí fui. Aí fui o primeiro teste. Você ia com algum parceiro, você escolhia, porque tinha os meninos, tinha as meninas. Você escolhia um condutor pra te conduzir em 3 músicas, em 3 ritmos diferentes. No meu caso, foi bolero, samba e zouk. Ou eram 4, não lembro se eram 3 ou 4. Mas aí eles colocavam ali 40 segundinhos de música e você tinha que mostrar o que você sabia no improviso com aquele parceiro que você nunca tinha visto na vida. Beleza, passava no primeiro teste, a segunda etapa era no mesmo dia. Eles passavam um trecho de uma coreografia de samba de gafieira. E aí você realizava essa coreografia, né? A gente treinava e tinha que ter um aéreo. Então, a gente treinava lá embaixo, depois subia no piso superior para fazer a apresentação para a Mônica, que é ela que fazia as avaliações. E aí ela fechava e dava martelada. Para quem não sabe, aéreo que a Bianca falou são as acrobacias, né, que tem na coreografia. Eu fiz também o teste do Dançando a Bordo em 2015. Eu passei também na época, só que eu não fui. Não acredito. Porque era final de ano, eu ia embarcar, porque eles escolhem a data, né? Sim. Porque são várias equipes. Não no Dançando a Bordo. Eu não ia participar do Dançando a Bordo, eu ia participar de um outro cruzeiro também. Mas eu fiz para participar do Dancing Team, passei em 2015, só que era para eu embarcar no final do ano, tipo dezembro e janeiro. Eu ia ficar um mês. Só que daí, nesse ano, eu tava meio conturbado, com várias situações ali pessoais também, acabei não indo. Mas aí daí passou, eu não fiz mais o teste, daí eu fui contratado em 2019 para dançar no Dançando a Bordo, particular daí no caso, não foi pela equipe do Theo e a Mônica. Mas até hoje eu falo que é uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, assim. Eu acho que todo mundo que vai a primeira vez, você é a prova disso. Trabalhou mais tempo lá, você fica encantado, né? Nossa. Principalmente com a dança, é tratamento de rei, assim, né? Tipo, pelo menos eu achei, né? Você chega lá, é tudo à vontade, comida, bebida, você ainda ficou em lugares maravilhosos, porque você saiu fora do Brasil, né? Quais países você conheceu? Olha, eu não lembro de cabeça, mas eu conheci, vou tentar lembrar aqui, eu conheci Marrocos... Conheci França, Itália, Espanha, conheci Argentina, Uruguai, acho que foi isso, mais ou menos. Mas foram várias cidades, Que legal. E aí, nessa época, Bianca, você estava estudando ainda? Eu tranquei a faculdade, cara, minha mãe quase perdeu o cabelo. Acertou. Juro. Ela ficou em Mas eu acho que também você queria dar uma extravasada, né? Você falou que tava com essa pressão toda, né? Sim.
E eu queria vivenciar isso, né? Uhum. Porque eu falei, eu sou jovem, eu fui conversar com a minha coordenadora da faculdade. E aí ela falou pra mim assim, olha, Bianca, a faculdade vai estar sempre aqui, mas essa experiência... Essa oportunidade, né? Você não vai ter de novo. Então vai. Tranca a faculdade, quando der você volta. Caraca, como que é o nome dessa mulher? Luciane, foi gente charada boa, hein? minha mãe. Pois é, ela foi Aí no mesmo. final ela falou, não fala nada pra sua mãe que eu te falei isso. Aí eu fui falar com a minha mãe, eu lembro exatamente da cena. Ela tava em casa, eu tava muito feliz, porque a Mônica tinha me chamado pra ser líder de equipe. E que eu ia ficar mais tempo, né? E eu ia precisar trancar a faculdade nesse último embarque. E eu falei pra ela, olha, eu vou ter que trancar a faculdade. E ela, o quê? Eu falei, vou ter que trancar. Daí ela falou, não, Bianca, você tá doida, último ano. Nossa, no último ano. Último ano. Eu não me formei com a minha turma. Uhum. Perdi um ano, realmente. Mas eu não acho que foi perdido, eu acho que foi realmente um investimento. Porque o que eu cresci ali... Você conhece o Ronaldo Dória? Ronaldo Dória? De Boituva? Eu acho que não. Não? Ele foi meu parceiro aí durante alguns meses nesse último embarque. Ele dança forró? Dança. Tá em vários campeonatos sempre de forró? Não, acho que não é ele. Não, acho que não Não é ele. mesmo. E ele foi meu parceiro aí durante esse tempo. Entre trancos e barrancos, choros, quase um estapeando o outro, depois se abraçando e chorando. A gente sobreviveu a esses meses juntos, que eu falo pra ele que é como se fosse um casamento. Porque você viveu o dia inteiro com a pessoa. Isso. E assim, a gente de fora a gente vê uma coisa, mas igual você falou, lá dentro, você trabalhando, como que é isso, assim? É ensaio atrás de ensaio? Eu sei que o Theo e Mônica são muito exigentes, né? E eles falam que quando você tá com a camisa, né, camiseta, você tem seu horário de folga, mas você tá trabalhando 24 horas por dia, porque se algum hóspede acho que te pede uma informação, você tem que orientar, porque você não pode ficar com roupa normal, você tem que estar sempre de uniforme, né? Como que é a experiência dentro do navio trabalhando mesmo na equipe ali? É legal? É muito desgastante? O que você achou? É muito legal. Eu realmente não voltaria atrás e faria diferente, sabe? Uhum. Eu realmente teria feito isso e repetiria até mais vezes, mas é cansativo. Dizer que não é, quem for daí porque falou, ouvi a Bianca falando que é muito... Que não. É facinho, que é moleza, não é. Não é, a gente trabalha muito, então, por exemplo, vou tentar lembrar a rotina, mas de manhã a gente dava uma aula de dança de salão. Pra galera, pros hóspedes. Isso, dança, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma aula de salsa. E aí em seguida a gente fazia um paredão, que são realmente aquelas danças que a gente ia puxando, né? As coreografias e tal. Então eram 2 horas, geralmente, no sol. Né? Então você imagina, no verão, ali no Rio de Janeiro, solzão na cabeça, e era aquilo. E aí no período da tarde a gente tinha mais 2 aulas. À noite a gente fazia o salão, que realmente a gente ia chamando a galera. E geralmente tinha um show envolvido nisso. Você fazia o trabalho de personal também à noite, junto com os meninos. Fazíamos. É legal isso porque as meninas, elas fazem a parte do personal dancer também. Aí chama os homens pra dançar e a gente, os homens, chama as mulheres pra dançar. É assim também que funciona. No navio tem muitos homens que vão sozinhos, né? Em grupos, principalmente na Europa, assim, então eles vão muito sozinhos. Então a gente chama eles. Quando não tem homem ali disponível que não quer dançar ou, né, por qualquer motivo, aí a gente chama as mulheres. E assim, é uma rotina, é um dia muito puxado, né? Porque o navio, ele, para quem nunca foi, ele não tem muito horário, ele não tem pausa, né? Porque você sai de uma atividade, você já vai para outra, e aí depois os bailes vão até de madrugada também. E eu não sei se vocês tinham algum tipo de revezamento de equipe, tinha algum dia de folga, não existia isso. Não. Folga? Que isso? Que é isso? Não Caraca. existia. Mas tem que gostar, é isso que você falou, né? Você não caiu de gaiato lá, você estava decidida, por isso que você conseguiu ainda, você ficou 3 temporadas, né? Então, tem pessoas que acabam não gostando, vai uma temporada e não volta mais, e depois só vai para curtir. Mas é uma experiência muito bacana. Você falou que não deu aula, mas você tinha que dar aula no navio.
Quando você voltou, você já voltou com a cabeça de que tinha que voltar a estudar, faculdade, já voltou com a cabeça feita, assim, não, eu preciso voltar à faculdade. Como que foi a sua volta quando você fez sua última temporada no navio? A volta foi triste, Jean, porque eu voltei do navio, no navio, igual você falou, né? Quando a gente tá com a camiseta lá do Dancing Team, nós realmente temos que vestir uma máscara de que você tá sempre bem. Sempre bem. Então, você é um personagem. Então, não só pra nós, mas qualquer funcionário ali do navio, qualquer tripulante, se você tá ali, você tem que estar bem, com um sorriso no rosto e tal. Então, você não tem tempo pra ficar mal, pra ficar triste, pra, né, nada. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei pra Sorocaba, eu me vi sem faculdade, porque ela estava trancada e eu só voltaria alguns meses depois. Eu me vi sem trabalho e eu me vi sem pessoas à minha volta. Fica desesperado, né? E aí eu entrei num processo depressivo muito forte. Tive que entrar com intervenção medicamentosa, né? Caramba. Realmente foi bem difícil. E eu também, né? Não sei se você já viu no meu Instagram, mas eu tive transtornos alimentares muito envolvidos com essa cobrança. Na verdade, assim, eu descobri mesmo que você tinha virado nutricionista depois que eu vi você, assim, fazia um tempo que eu não acompanhava, assim, sua rede social. Inclusive, a gente tem uma foto junto, que tá eu, você e a Bruna Vitorino, que foi aquele dia, alguns anos atrás, no Estúdio VIP. Olha, nem lembro, eu quero essa foto. Depois... E nessa foto, eu tava até mostrando para os meninos, né, antes de você chegar. Você realmente era mais cheinha, mais gordinha naquela época. E aí, depois de um tempo, daí, beleza, aí eu casei com a Gabi, né, tive filho e tudo mais. Então, assim, acabei não acompanhando mais. Mas aí depois, uma das últimas vezes que eu vi você em sua rede social, assim, eu vi que você tava bem magra. Falei, caraca, a Bianca emagreceu pra caramba. E aí eu vi que você tava trabalhando, que você tinha se formado em nutrição e tal. Falei, caraca, isso é muito legal, porque... realmente você estava praticando o que a sua profissão, né, propaga, que a sua... E a gente sabe que hoje em dia existem muitos profissionais que... Não estou falando que isso é desmerecimento de algum profissional, né, que tem professor de educação física que às vezes não treina, mas às vezes por conta da rotina muito cansativa acaba não tendo tempo. Mas isso traz uma credibilidade maior para o seu paciente, né? Principalmente porque você está aplicando o que você está falando para ele ali. Quando você teve essa situação de depressão e tudo mais, você tratou com medicamentos, foi tratamento psicológico também, você fez? Também. E foi muito delicado, porque assim, o que acontecia? Como eu me cobrava muito por fazer nutrição, por dançar, e que eu queria, na minha cabeça eu precisava ter um corpo esteticamente bonito, eu me cobrava muito disso, eu me sentia muito pressionada. E aí o que eu fazia? Eu comia. Então eu tive diversos transtornos alimentares, né? Eu tive transtorno de compulsão alimentar, tive bulimia durante 6 anos. Caramba. Então foi realmente muito pesado esse tempo, né? Durante a faculdade ali, pós-navio, porque eu me cobrava demais. E isso foi me sobrecarregando ao longo do tempo. Então foi um processo bem difícil a ser trabalhado. Então era algo que eu desejava, mas eu não conseguia. Porque era eu contra eu mesma. Não conseguia achar um caminho ideal para você. E aí depois de muito tempo trabalhando isso, né, na terapia, realmente, com apoio medicamentoso. A terapia, sua mãe te ajudava ou não pode? Porque falam que não pode, né, quando é parente. Mas ela me orientava, de certa forma, como mãe, né, Jean? Mas assim, usando a profissão dela, que sua mãe é psicanalista, que você comentou. Isso, mas assim, procurei uma profissional também pra me dar suporte, mas por muito tempo eu caminhei sozinha, o que eu não recomendo pra ninguém. Eu recomendo que realmente a pessoa procure ajuda se ela sente que ela tem um comportamento ali um pouco diferente de um padrão, se ela sente culpa ao comer, se ela se sente mal, né, se ela exagera, se ela tem um padrão ali um pouco diferenciado, eu realmente recomendo que procure ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra e de um nutricionista que entenda isso. Sim, porque não é frescura, né? Não. Muitas pessoas acham que é. E hoje em dia, graças às informações, às redes sociais e tudo mais, a gente está conseguindo espalhar mais as informações. Antes era muito fechado isso. Como que você conseguiu sair disso?
através dessas ajudas, né, médicas que você teve, medicamentos e tudo mais. E quando que foi assim qual o método, a virada de chave, o método que você usou assim, ou a dieta, ou que você falou, não, agora fazendo isso eu consegui sair da depressão, consegui sair dessa compulsão alimentar. Onde foi? Eu exagerava muito na comida, né? E aí eu tinha métodos purgatórios, que isso é o que define também a bulimia nervosa. Então, por exemplo, eu utilizava diuréticos, laxantes, eu provocava vômito, com o intuito de não digerir todo aquele alimento e economizar calorias. Você comia para matar a sua vontade, mas você não deixava aquilo fazer a digestão e já... Isso, era um comer bem exagerado mesmo, assim, muito exagerado mesmo. E aí eu fazia isso. Só que aí eu comecei a ter problema de estômago. E eu fui num gastro, fiz uma endoscopia e descobri que eu tava com uma esofagite grave, muito grave. E aí eu falei, cara, se eu continuar fazendo isso, eu vou me matar aos poucos. Então, agora, por mais que eu tenha... tudo sozinha? Sua mãe e seu pai eram cientes disso? Não, minha mãe não sabia que eu tinha esses comportamentos. Você ia no médico sozinha? Não, o médico ela até ia comigo, mas ela não sabia que eu tinha esses comportamentos de exagerar, de vomitar, porque eles trabalhavam o dia inteiro. Então, eles não sabiam. Eu realmente conseguia esconder, o que é uma característica muito comum das pessoas que têm bulimia e que têm transtorno alimentar. E eu acho que pessoas bailarinas, né? Eu acho que deve ter muito isso. Muito comum, muito principalmente comum. Depois de uma temporada, depois que geralmente as meninas são muito cobradas, né? Você vê filmes, você vê realities de dançarinos, de bailarinos, que assim, os profissionais, os professores ali falam na cara, né? Você tá gorda, você tá gordo, vai emagrecer. Então isso deve gerar um trauma muito grande, né? Demais, absurdo. E aí você lógico que você tá contando sua história, mas você tem casos de pacientes assim, muitos, igual o seu? Vários. E aí, voltando à sua história, você aí eu tive isso, aí realmente eu comecei a ter esses episódios, tal, descobri da esofagite, da gastrite grave, e eu falei, eu vou continuar, se for pra eu ficar doente, eu não vou continuar fazendo isso, mas eu vou ter que lidar com os meus exageros, porque eu não conseguia, Jean. É como se fosse algo muito mais forte, é como se fosse você não consegue controlar, é incontrolável. Tinha um gatilho? Tinha um gatilho, minha própria pressão estética. E aí, o que acontecia? Eu exagerava na alimentação, mas eu não tinha purgação. Então, eu não utilizava mais nenhum medicamento, não provocava vômito, não fazia mais nada. E aí, foi quando eu ganhei peso de novo. Muito provavelmente nessa foto aí que você tá falando. E aí, foi quando eu ganhei bastante peso. E aí, eu fui trabalhando a minha consciência alimentar. Então, assim, gente, se vocês estavam na expectativa de que ia ter a dieta ideal... Não tem, porque nada melhor do que você fazer um acompanhamento nutricional com alguém que te gere consciência ao comer, que, lógico, coloque ali para você quais alimentos são ideais, quais alimentos são interessantes, qual quantidade, qual estratégia alimentar usar para uma hipertrofia, para um emagrecimento, seja lá qual for o objetivo. Mas o mais importante mesmo é gerar esse conhecimento e essa consciência alimentar, porque tem muita gente hoje que come na frente da TV, come olhando o celular, não vê o que tá comendo, e aí quando vê, comeu um monte, nem sabe o que. O que acontece muito comigo, assim, eu ainda tento me policiar quando eu vejo que eu tô exagerando, eu tenho essa porque também eu sempre trabalhei com vendas, né? Fora a dança, sempre tive outro trabalho também, sempre trabalhei com isso. Trabalhei muito tempo com suplemento alimentar, então, e eu sempre gostei de treinar, né? De musculação. Então eu sempre estava muito no meio também dos profissionais, nutricionistas, então eu sempre tive um pouco mais dessa consciência. Mas é claro, né? Às vezes a gente enfia o pé na jaca mesmo. Mas é igual você falou, é saber a hora de parar, saber o jeito certo de fazer. E eu não aprendi isso sozinho, eu aprendi exatamente com esses profissionais. Eu passei por muitas vezes em nutricionistas e já fiz também várias dietas malucas, acho que todo mundo faz, daí sempre. Mas essa questão da dieta, ela é muito individual, né? Eu acho que assim, é muito de cada pessoa.
E quando as pessoas, os pacientes chegam assim com esses quadros para você, como que você lida com isso? Como que você trata deles? É muito individual também a forma do tratamento, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que a gente não consegue fazer uma prescrição dietética. A gente faz um acompanhamento, um rastreio dessa alimentação. Às vezes, se a pessoa foca muito na alimentação, que era o que acontecia comigo, por exemplo, no meu caso, que eu passava o dia na faculdade falando de alimento, falando de nutrição, e aquilo me sobrecarregava de informação, às vezes pode ser pior. Dava mais pressão Mais ainda, gatilho, né? mais gatilho. Porque eu falava assim, meu Deus, eu sou uma estudante de nutrição, eu danço e eu não consigo emagrecer. Aquilo me dava um pane. Então, muitas pessoas se sentem pressionadas. Então, tem várias metodologias, várias ferramentas para trabalhar com as pessoas e suas individualidades, né? Suas personalidades também em relação a isso. Você acha que hoje se modernizou mais esse tipo de trabalho? Você acha que antigamente os profissionais eram mais fechados assim? Hoje são mais abertos a essas dietas mais flexíveis. Você acha que isso hoje realmente está mais fácil de trabalhar? Porque antigamente parece que era fazer dieta, era assim, ó, o profissional, ao meu ver, ele falava, você tem que comer isso, isso, isso e isso. E muitas vezes a pessoa comia um alimento que ela nem gostava, mas era porque se ela não comesse aquilo, parecia que ela não ia fazer dieta. Sim. E hoje em dia existe uma série de troca de alimentos, né? Que eu acredito que vocês fazem, principalmente para conseguir agradar o paladar, né, da pessoa, para ela, pô, eu gosto de comer pão. Tá bom, não precisa tirar o pão da sua dieta. Mas aí você, acho que mais a questão da quantidade também, acho que vocês trabalham muito assim, né? Com certeza, porque assim, antes tinha um radicalismo envolvido, né? Então as pessoas, e outra, achavam que você era um robô. Ó, pega esse papel, segue aí, faz isso aqui que tem que fazer. Não é assim. A gente, hoje, eu monto dieta, o planejamento alimentar junto com o meu paciente, dentro do consultório. Eu não vou montar em casa sem ele. A gente monta junto, então assim... Você vai perguntando... Exatamente, a gente vai montando, vamos fazendo as substituições juntos, as opções juntos, e a gente consegue fazer de uma forma que seja realmente viável e sustentável. E tem mais, Jean, pra mim, a dieta é o brinde, porque o que vale mesmo, o que é rico mesmo, o que é ouro, é o momento da consulta. Que é onde a gente troca informação, é onde a gente tira dúvida, onde a gente conversa. O paciente deposita confiança em você também, né? Porque isso é difícil também. Eu falo de mim, assim, é difícil eu confiar em qualquer pessoa, por mais que a pessoa seja formada, profissional, seja muito indicada por outras pessoas. Eu acho que a forma que o profissional trata a gente, acolhe a gente, né? Isso faz toda a diferença também. Bom, eu vou fazer umas perguntas para você, para você passar o segredo pro pessoal. Ai, meu Mentira. Deus. Bom, a primeira pergunta vai ser ligada ao nosso mundo da dança, né? Deixa eu ver aqui. Você acha que hoje dá para emagrecer dançando? Eu não falo só da pessoa dançar e milagrosamente emagrecer, fazendo uma junção de tudo. Porque tem muitas pessoas que não gostam de praticar outras atividades físicas, né? Tem pessoas que não gostam de fazer musculação, pessoas que não gostam de correr, mas gostam de dançar. Você acha que tem como linkar essas duas coisas, emagrecimento e dança? Com certeza. Se a gente pensar um pouquinho fora da caixa, a gente vai pensar numa coisa assim. Se a pessoa, ela odeia fazer musculação e ela faz, porque o que realmente promove o emagrecimento é o déficit calórico. Isso a gente já sabe, isso é um consenso na ciência e ok. Mas se ela vai na musculação, ela odeia fazer musculação, aí ela fica ansiosa, aí ela come mais, não vai promover o déficit calórico. Se ela dança, ela promove esse exercício, essa atividade no dia dela, mesmo que não seja um gasto tão elevado quanto uma musculação. Mesmo não havendo tantas adaptações ali musculares quanto numa musculação, num crossfit, num funcional, enfim, em outro exercício. De qualquer forma, ela vai estar tão mais feliz emocionalmente que talvez ela coma de forma mais adequada. Então é muito variável, então pode sim.
Show de bola. Primeira pergunta respondida. Só explica rapidinho, Bianca, para quem não sabe, o que é o déficit calórico que você falou aí. O déficit calórico é a gente comer menos do que a gente gasta. Então, a gente precisa gastar mais calorias do que a gente come. E aí, dessa forma, a gente vai promover esse déficit calórico, um negativozinho ali, para conseguir ter um gasto melhor. É por isso que hoje não tirou esse mito do alimento, né? O alimento X te engorda. Por quê? Você pode comer o alimento X naquela quantidadezinha moderada, né? Se tiver abaixo do que você, né, tem que consumir durante o dia ali, tá tudo bem. Exatamente. Né? Vamos lá, segunda pergunta. Sobre seus pacientes dançantes, a procura pelo emagrecimento vai além da saúde estética? Ou também procuram por aceitação e inclusão? Que eu acho que foi o que você passou, né, no seu caso, assim. Você se sentia... Você queria ter aceitação de você mesmo, né? Sim. Então, assim, os pacientes que te procuram hoje, é por saúde, né? Apenas por saúde ou por estética, ou vai além disso? Eu tenho pacientes que dançam de diversos corpos, dos mais variados mesmo. E dos diversos objetivos também. Aqueles que querem ganhar massa, que querem ganhar volume, que querem ganhar peso, e aqueles que querem realmente um emagrecimento intenso. Então, eu percebo que, na maior parte das vezes, é na busca pela saúde e também na busca por se sentir mais à vontade com o próprio corpo, ter menos dores, sentir mais a liberdade articular, conseguir uma movimentação melhor, mas é bem variado. Show de bola. E vamos lá para um profissional da dança, vamos supor, a pessoa que trabalha com a dança. Você acha que o peso corporal influencia no desempenho do trabalho dessa pessoa? Depende se é uma dança social ou uma dança de competição e palco. Então, muito provavelmente, se for uma dança assim com mais performance, a gente vai precisar ali de uma movimentação mais ágil, de um corpo mais forte. Eu não digo assim necessariamente que precise de um emagrecimento, mas precisa de um corpo mais forte. A pessoa tem que ser mais treinada, vamos dizer assim. Isso, ela precisa ser mais treinada. Já para uma dança social, a dança é muito inclusiva, né? Então, qualquer corpo realmente vai ser dançante. Show de bola. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é muito polêmica, assim, que você acha que hoje em dia existe uma romantização muito grande da obesidade por parte das pessoas? Você acha que essa questão hoje de a pessoa... você tem que se aceitar do jeito que você é? Você acha que eles estão maquiando muito a questão da obesidade, falando disso? Ou você acha que não? Quando falam você tem que aceitar do jeito que você é, eles estão falando de outra coisa, assim? Existem pessoas aí na mídia, né, pontuais, que realmente fazem um desserviço à saúde e à humanidade, eu diria. Mas... Inclusive, eu não vou falar o nome, mas eu acho que você sabe quem é. Tem uma cantora de funk que ela prega esse padrão, né? Que, na verdade, não é questão de preconceito, é questão que a obesidade é uma doença, Sim. né? Ela faz mal para a saúde, não tem nada de bom nisso. Isso. Mas é igual você falou, essas pessoas pontuais, elas acabam prejudicando o seu trabalho. Demais, mas assim, eu vejo que são poucas pessoas que acabam caindo, apesar de terem muitos seguidores, né? Das pessoas que chegam até mim, são poucas aquelas que veem isso, porque elas realmente veem que na obesidade há muitos prejuízos de saúde. Né? E principalmente quando a gente pensa no longo prazo, uma dificuldade motor, uma dificuldade no sentido de movimentação mesmo, de dia a dia, de levantar, de subir uma escada, enfim, a pessoa se sente muito cansada, sente muita dificuldade ali de fazer coisas simples, como por exemplo amarrar um tênis. Mobilidade, né? Exatamente. Então isso pode ser um ponto. Mas em relação a essa questão da aceitação, né, da autoaceitação, eu considero muito importante a pessoa se aceitar, olhar para si e conseguir ver seus pontos positivos além do corpo. E trabalhar pela sua saúde. Porque às vezes
o peso, o melhor peso que ela vai conseguir manter de forma saudável não vai ser algo super esbelto, mas ela sair de uma obesidade grau 2, grau 3 para um sobrepeso já tá ótimo. Então, esse é um ponto. Eu acho que tem que trabalhar muito a mente antes de trabalhar o corpo, né? Porque hoje, se falar de drogas, assim, existem muita porcaria que a pessoa consegue emagrecer. Só que se ela não mudar a cabeça, né? Eu acho que esse é o fator principal. Se ela não mudar a mente dela, eu acho que depois de um tempo isso acaba voltando de novo. Os problemas psicológicos acabam, acho que, se agravando ainda mais, né? Como você deve ter vários pacientes assim também, né? Que às vezes toma bastante porcaria, né? E aí emagrece, mas depois vem pior, né? Isso também eu acredito que seja um fator bem comum. E a última pergunta é assim, qual conselho que você pode dar para uma pessoa que já tentou de tudo e não consegue emagrecer, está infeliz? Para uma pessoa que está infeliz, que ela não consegue emagrecer, eu acho que ela precisa cuidar primeiro do que ela acha que ela não precisa cuidar, que é do emocional dela. Então, cuidado emocional, porque às vezes foca tanto no corpo, tanto no físico, bitola tanto com isso, que às vezes esquece de se cuidar por dentro. A pessoa que ela tá emocionalmente bem, ela conquista muito mais. Então, com o acompanhamento, e eu não digo nem só o acompanhamento psicológico mesmo, mas tendo um nutricionista que consiga entender esse processo e não fique te cobrando porque você não emagreceu tantos gramas em tantas semanas. Eu vejo que tem pessoas que têm até um medo de voltar nutricionista, né? Tem, demais! Você sabe que eu mudei a minha forma de atendimento por causa disso? Antes eu atendia com consulta avulsa. Hoje eu atendo somente com acompanhamento nutricional. A pessoa fecha comigo, ela é obrigada a vir 3 consultas. Porque senão ela acha que ela não evoluiu porque o peso na balança não caiu e ela não volta. Só que balança não significa nada. É isso. Eu vou pedir para você explicar um pouquinho por que a balança não significa nada. Se você puder explicar rapidamente para o pessoal. Claro. Por exemplo, eu não tô aqui com as minhas pecinhas que eu tenho no consultório, né? Eu tenho 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo lá pra mostrar. Poderia. Mas assim, se vocês pararem pra pesquisar, né? Vocês vão ver que a gordura, ela é muito mais volumosa do que o músculo. E se a pessoa ela tá fazendo um exercício físico, ela tá realizando algum treino de força, ela tá se movimentando mais, muito provavelmente ela vai ter um ganho muscular também. E aí ela vai ter essa perda de gordura. Ela vai diminuir circunferência, ela vai diminuir percentual de gordura, ela vai reduzir, né, os quilos de gordura no corpo, vai aumentar a massa muscular e o peso na balança fica totalmente estável. E, nossa, eu tenho muitos exemplos disso, Jean. Toda semana, pelo menos uns 5 pacientes acontecem exatamente isso. O peso se mantém estável, mas a composição corporal muda completamente. Legal. É como se o músculo estivesse ocupando o espaço da gordura, né? Exatamente. E acontece ao contrário quando a pessoa faz errado, né? A gordura ocupa o espaço do músculo. E o volume aumenta, né, daí no caso. Pessoal, bom, essa foi a Bianca. Foi muito legal esse nosso bate-papo. Bianca, onde que você está atendendo hoje em dia? Hoje eu estou atendendo na região central, próximo ao Fórum Velho, mas ainda é segredo, tô de mudança aí nos próximos meses, logo eu lanço aí o novo consultório. O Fórum Velho é aqui... Na região central. É perto da Penha ali, perto... Isso. Eu passo ali todo dia para trabalhar, trabalho no centro também. Pertinho. Qual que é as suas redes sociais para o pessoal te seguir, para o pessoal, quem quiser fazer consulta com a Bianca também, seja consulta dançante ou nutricional, como que elas conseguem encontrar você, Bianca? Se entrar no meu Instagram, @BiancaElme, é só tocar no link que tem na minha bio que você vai ser redirecionado para minha secretária e lá você consegue agendar a sua primeira consulta, porque é um acompanhamento, tá, Jana? Não é consulta, não. Que legal. E dentro desse acompanhamento, o que engloba? São 3 consultas presenciais e todo o suporte durante todos esses meses. As consultas elas são espaçadas a cada 45 dias, num primeiro momento, e depois a gente pode espaçar por mais tempo. E durante todo esse tempo do acompanhamento eu fico 100% disponível pelo WhatsApp para tirar dúvida, realizar ajuste no plano, ver os feedbacks também. Então, se está evoluindo, se não, se está com fome, se não está, se tem algum desconforto, para que a gente realmente consiga
consiga o sucesso. Eu digo que o meu compromisso é realmente com o sucesso do meu paciente. Legal. Pessoal, ó, para vocês, para as meninas, para os meninos aí também que estão acompanhando, porque todo mundo, a dança, é legal que a dança, não só a dança de salão, a dança é completamente inclusiva, igual você falou. Então, as pessoas que estão assistindo a gente aí, tenho certeza absoluta que pelo menos uma vez na vida, todo mundo que está assistindo aí já tentou fazer dieta alguma vez. Seja a dieta da água, da sopa, já tentou fazer. Então, nada mais do que uma profissional que já passou por todas as fases, e isso é muito importante você abrir para o pessoal aqui, como você abriu hoje, que tem pessoas que acabam escondendo isso, né? Sim. E por quê? Porque você de casa acaba, como fala? Acaba... Qual que é a palavra? Fugiu agora. Quando a pessoa, ela... Sumiu a palavra. Esquivando, assim, Não, a pessoa que ela... Qual que é a Fugiu palavra? a palavra. Ela não tem muitos recursos pra poder... Não é essa palavra, pô. Então, não sei qual palavra. É quando você se dá bem com outra pessoa, como que fala? Empatia. É. Não é empatia. É quando você tem uma... Afinidade. Uma afinidade. Desculpa, pessoal, fugiu da mente. Como você tem uma afinidade porque você tentou fazer várias coisas, não deu certo. A Bianca foi uma dessas pessoas e hoje ela se tornou uma profissional da área. Então vale muito a pena você procurar ela se você quer uma consulta e também tirar suas dúvidas sobre experiências de dança, né? É claro, você não vai pagar uma consulta para ficar falando de dança. Mas se você quiser também tirar algumas dúvidas, você que pretende trabalhar no navio, você que dança, que é uma experiência muito legal também, pode chamar ela no Instagram, né? No direct ali, que você responde. E é isso aí, Bianca, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui, espero que você volte mais vezes, né, pra gente trazer mais casos de sucesso, tanto na dança quanto na nutrição, e a gente tente sempre tentar fazer essa ponte, linkar essas duas coisas, para trazer mais saúde para as pessoas também, porque dançar é saúde, e o nosso podcast aqui, ele vai além da dança, né, a gente fala de ritmo, ritmizante, então tudo que traz movimento à nossa vida. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e vamos dançar e pensar na alimentação, que é longevidade aí pra sempre. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E é isso. Acompanha aí os outros vídeos também que tá aparecendo para vocês na tela.